Os dois pilares da vocação cristã. Aliança e entrega. O matrimônio indissolúvel e o celibato sacerdotal na tradição católica. Duas vocações, uma entrega total. A vida cristã é uma resposta ao chamado de Deus. Dentro da Igreja, duas vocações fundamentais se erguem como pilares que sustentam a vida de amor e serviço. Aliança. O matrimônio sacramental, que reflete o amor fiel e indissolúvel de Cristo por sua Igreja. Entrega. O celibato sacerdotal, que espelha a dedicação indivisa de Cristo ao Pai e ao reino dos céus. Vamos explorar o fundamento bíblico e teológico de cada um desses pilares. Pilar primeiro. A aliança. Por que o matrimônio católico é indissolúvel? A Igreja Católica proclama a indissolubilidade do matrimônio, uma posição que difere da prática civil comum e de outras denominações cristãs. Para entender essa doutrina, não olhamos para a lei dos homens, mas para a palavra de Cristo. Qual é o ensinamento da Bíblia sobre o divórcio? Cristo restaura o plano original. Em sua disputa com os fariseus, que praticavam o repúdio com facilidade, Jesus eleva o debate, retornando ao plano de Deus na criação. Não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por isso deixa o homem pai e mãe e une-se com sua mulher e os dois formam uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 4 a 6. Uma concessão, não um mandamento. Os fariseus insistem, citando a lei de Moisés. A resposta de Jesus revela a diferença entre uma permissão temporária e a verdade eterna. Lei de Moisés. A pergunta dos fariseus. Então, por que Moisés mandou dar-lhes libelo de repúdio e despedi-la? Lei de Cristo. A resposta de Cristo. Por causa da dureza do vosso coração, permitiu-vos Moisés repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Jesus, com autoridade de divino legislador, restabelece a ordem primitiva. A permissão de Moisés foi uma adaptação à fraqueza humana, não o ideal de Deus. O testemunho apostólico confirma o mandamento. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, reafirma a doutrina da indissolubilidade como um mandamento direto do Senhor, não uma opinião pessoal. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E, se ela estiver separada, que fique sem casar, ou se reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudie sua mulher. 1 Coríntios capítulo 7 versículos 10 e 11. Para os cristãos, o divórcio seguido de novo casamento não é uma opção. Mais que um contrato, um grande mistério. Em sua carta aos Efésios, São Paulo revela a dimensão mais profunda do matrimônio. Não é apenas um contrato natural, mas um sacramento que significa e realiza o amor de Cristo pela Igreja. Os maridos devem amar suas esposas, como Cristo amou sua Igreja e se entregou a si mesmo por ela. Esse mistério, igual sacramento, é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Efésios capítulo 5 versículos 25 a 32. Assim como a aliança de Cristo com a Igreja é eterna e fiel, a aliança matrimonial é chamada a ser um sinal visível dessa mesma fidelidade. Nulidade versus divórcio. Uma distinção crucial. A Igreja não anula um casamento válido. O tribunal eclesiástico pode, após séria investigação, declarar a nulidade de um matrimônio. Divórcio. Dissolve um vínculo matrimonial que existiu. A Igreja não concede o divórcio. Declaração de nulidade. Declara que, apesar da cerimônia, um vínculo matrimonial válido nunca se realizou por falta de condições essenciais. Exemplo: liberdade, idade, intenção correta. Isso não é uma concessão, mas a constatação de um fato. O sacramento nunca foi validamente contraído. Pilar segundo, a entrega. Por que os padres católicos não se casam? A disciplina do celibato sacerdotal é frequentemente questionada. Muitos sugerem que o casamento resolveria a falta de vocações e evitaria escândalos. A própria Bíblia o recomenda em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, que tenha casado com uma só mulher.
Contextualizando a palavra de São Paulo. Análise do texto. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O autor, São Paulo, não era casado, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, e recomendava sua imitação. O destinatário, Timóteo, era um bispo celibatário. A instrução, na falta de candidatos celibatários, Paulo permite a escolha de homens casados, mas com uma condição estrita. O acento não está em que seja casado, mas com uma só mulher. A razão. A exigência era um sinal de virtude e autodomínio, contra a prática de múltiplos casamentos sucessivos, que indicaria moleza e muita paixão, qualidades impróprias para quem deve ter zelo por Deus e pelas almas. O coração indiviso. A lógica do celibato. São Paulo apresenta o argumento fundamental em favor do celibato, a liberdade para uma dedicação total e sem distrações ao serviço do Senhor. O que está sem mulher, está cuidadoso das coisas que são do Senhor, como há de agradar a Deus. Mas o que está casado, está cuidadoso das coisas que são do mundo, como há de dar gosto à sua mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 e 33. O celibato não é uma negação do amor, mas uma forma de canalizar todo o amor e energia para Deus e para a comunidade eclesial. Lei divina versus lei eclesial. A Igreja Católica reconhece que a exigência do celibato sacerdotal não é de lei divina, mas de lei eclesial. Lei divina. Instituída por Cristo, imutável, exemplo, indissolubilidade do matrimônio. Lei eclesial. Instituída pela Igreja para o bem da comunidade. Poderia, em circunstâncias especiais, ser alterada. A escolha da Igreja. A Igreja opta pela maior perfeição, seguindo o exemplo dos apóstolos que se dedicaram inteiramente ao reino de Deus. Imitação de Cristo e dos apóstolos. Ao assumir livremente o celibato, o sacerdote imita a maneira de viver de Jesus, celibatário e inteiramente dedicado às coisas do Pai. Ele segue o exemplo radical dos apóstolos. Pedro disse: "Eis que nós deixamos tudo o que nos pertence para te seguir." Ele respondeu-lhes: "Em verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba o múltiplo no tempo presente, e no século que há de vir, a vida eterna." Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 28 a 30. 2 pilares, uma só fundação, o amor. Aliança e entrega não são vocações opostas, mas duas faces da mesma moeda, o dom total de si. A aliança, matrimônio. Reflete o amor fiel e fecundo de Cristo pela Igreja. É um sinal da permanência de Deus no mundo. Santifica o mundo desde dentro. A entrega, sacerdócio. Reflete o amor indiviso e universal de Cristo pelo Pai e por toda a humanidade. É um sinal da realidade transcendente do reino de Deus. Chama o mundo a olhar para o alto. Uma exortação final. Seja por todos honrado o matrimônio, e o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Rede Santificai-vos, tamo junto até o céu.